Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Eu vi primeiro, ok? Para todos, inclusive o Alex Manzoni. Primeira pergunta: como o espiritismo entrou na tua vida? Como começou a despertar o teu interesse pela arte? E quando que as coisas se fundiram na tua vida? Tá. O espiritismo entra. Boa noite, né? Eu nem sei se eu dei boa noite para as pessoas, né? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aí. Obrigada, Preto, pelo convite, né? E não foi às 4 da manhã, foi às 4h30 que eu me acordei assim, gente, eu tenho uma live hoje, não acredito. Mas o espiritismo mesmo, eu já tinha... A minha família sempre foi muito religiosa, sempre catolicismo, o pessoal teve um pessoal também da Umbanda, então a religião sempre teve muito presente na minha vida. Apesar de eu não ter feito catequese, mas a gente sempre eu acompanhava minhas outras irmãs, então na missa, aquelas coisas todas. E teve um momento que a minha mãe seguiu para o espiritismo. E aí teve uma época que eu quis, eu quero saber o que será que, né? O que esse espiritismo... Eu já tinha ido uma vez no Dias da Cruz, adolescente, e não achei muito legal. Não gostei muito, assim, não achei muito legal. Mas aí depois passou um tempo, eu disse assim, eu quero ver o que tem. Quero saber o que o espiritismo diz, explica algumas situações. E aí fomos eu e a Gabriela lá no Dias da Cruz, e aí seguimos, desde então, não me lembro qual foi o ano, assim, né, que a gente começou lá, mas aí seguimos firmes e fortes lá na evangelização da juventude, já estava um pouquinho, acho que já tinha uns 20 e poucos anos. E aí foi assim que começou o espiritismo. A arte mesmo, eu não me lembro muito bem, eu até estava conversando com a mãe, quando será que eu comecei a gostar de teatro, assim, todo mundo fala, né, que desde pequeno gostava, eu não me lembro, assim, exatamente em que período, em que momento. Aí eu até conversando com a minha mãe, me lembrei que teve uma época na escola, no ensino fundamental, que uma amiga, que até hoje, né, ela é jornalista, né, ela é dona da revista, ela escrevia uns textos e eu interpretava. E aí fazia aquelas coisas, assim, interpretações, e bem básicas, assim, para sala de aula só. E aí gostei, achei muito legal aquilo, e aí depois, um pouquinho mais adiante, fui num centro comunitário, para ver que tinha uma aula de graça, né, que foi até o Edmundo, acho que falou, né, aquela palavrinha, né, grátis. E aí eu até fui ver uma aula, achei legal, mas também não deu sequência, acho que também não continuou, e ficou assim, ficou no limbo. Efetivamente foi no Dias da Cruz, que aí no primeiro sábado que nós fomos, eu e a Gabriela lá, aí eu disse pra Gabriela, eles têm teatro aqui. Aí o olhinho brilhou. A Gabriela, te inscreve então? E eu, tá. E aí então no segundo sábado, no segundo encontro lá de evangelização, eu fui depois pra oficina de teatro junto com, né, um professor preto. E aí foi assim, né, amor à primeira vista e nunca mais. Muito bom, assim. E acho que foi nesse momento que começou a arte e o espiritismo tudo junto, assim, porque foi mais ou menos nessa mesma época, assim, que foi. Não sei se era isso, vai me relembrando que eu tenho memória fraca. Tu tem uma característica que mesmo que você ache que não, mas você tem uma característica de liderança. Porque quando né, você era uma jovem, você já exercia uma profissão de liderança lá naquele pré-universitário, né? Essa questão você acha que é algo natural seu, ou você foi obrigado em algum momento na sua vida a tomar posse, de coordenar equipes e etc e tal? Eu acho que é um pouco as duas coisas, assim. Mesmo sem querer,
eu acabei seguindo, assim, uma questão de liderança, de estar à frente de alguns processos, mesmo sem procurar, sem ter interesse disso, as coisas vão surgindo, assim. De uma certa forma, quem não gosta de mandar, né? Eu gosto bastante de mandar. Então, de uma certa forma, vão se ajustando, assim, as coisas, e acabou que foi indo. Realmente, com o meu primeiro emprego, quando a gente se conheceu, não primeiro, né, mas quando a gente se conheceu, eu trabalhava lá no universitário, eu tinha um cargo de liderança em cima de umas colegas lá. Então, e depois, até com a questão do teatro também, né? Teve um momento que eu acabei também coordenando a oficina, e agora também, por último, também fiquei na coordenação de oficina, assim, então foi mais ou menos um caminho que seguiu, assim, não foi uma coisa proposital, não foi uma coisa que eu quis, que eu almejo, não, vou ser liderança, o meu sonho é comandar equipes, liderar, é dar caminho para todo mundo, dar orientações. Não eu acho que é uma coisa assim, eu acho que de uma certa forma ela é uma coisa inata, mas não que eu procure, ela vai surgindo naturalmente, eu acho assim, vai surgindo naturalmente. Não sei. Desde que você botou o pé na nossa amada Casa Dias da Cruz, para encontrar o Espiritismo e entender o Espiritismo, quais foram as capacitações na área da doutrina espírita que você fez desse tempo para cá? Eu comecei então como evangelizanda, né, na juventude, aí fiquei até o máximo, né, não queria sair de lá grudada, agarrada na juventude no sábado, né, não quero ficar na juventude. Aí meu filho, sim, né, já tava um momento assim, tipo, vamos lá, né, minha filha, vamos trabalhar ali. Aí eu fui ser evangelizadora, e comecei a trabalhar com a juventude, porque, infância, não, criança não tem habilidade, não sei muito bem, então vamos trabalhar com a juventude, que é uma coisa que é mais fácil e tal. Aí até precisei me afastar um período, e quando voltei para a infância. E daí, precisei ir para a juventude, não queria mais sair da infância, porque a infância é maravilhosa, a gurizada é ótima, e assim a gente vai indo, vai aprendendo. Então, comecei como evangelizadora, depois eu fui fazer cursos de grupos de estudo, o ESD, depois eu iniciei no grupo Livro dos Espíritos, depois teve um grupo de estudo do livro do André Luiz, não me lembro agora o nome, né, mas é do André Luiz, até com o Halp, ele era o nosso coordenador. Depois eu fiz estudo da mediunidade, e atualmente eu faço o grupo de estudo do Evangelho, mecanismos da mediunidade, e trabalho também em grupo mediúnico, faço 2 grupos mediúnicos também. E no sábado que a gente fica com a gurizada, né? No sábado é a evangelização. Essas são as atividades, assim, capacitações, e, né, ali dentro de Dias da Cruz que eu faço. E depois fora, que a gente sempre tem um curso, algum evento que a gente participa, né, que é sempre convidado, e é muito importante, sempre tem alguma coisa nova para aprender, sempre tem alguma coisa diferente, assim, por mais que muitos digam, é sempre o mesmo assunto, né, sempre a mesma coisa, mas a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. O espiritismo, a doutrina espírita, né, sempre nos diz algo diferente e bem apropriado para o momento que a gente está passando. É muito, muito legal, muito bom. E conta para nós como é que caiu nas tuas mãos ser primeiro o vice do e agora assumir essa coordenação. Conta para nós como é que foi esse início dessa responsabilidade, depois um degrauzinho mais acima dessa responsabilidade, afinal de contas, ficou contigo, né? E como é que estamos hoje? O que está se fazendo nesse tempo de hoje? Pois é. Então, aí, estava como evangelizadora, e aí mudou a presidência da casa, que, né, de tempo em tempo, isso faz parte, né, do movimento espírita. Aí mudou a presidência da casa, e aí foi chamado o Eduardo Halp para ser o diretor do departamento de evangelização infanto-juvenil. E aí me chamou para trabalhar junto com ele. E até foi um momento muito interessante, porque teve vários momentos assim que eu congelei na minha vida, mas teve momentos que eu congelei e fiz essa pergunta, e fiz esse comentário: eu não acredito que eu estou aqui.
Um deles foi no show do Evangelizar e Amar, a primeira vez que a gente fez, eu e o Alex, né, que foi uma coisa assim, que eu fiquei pensando, não acredito que era uma coisa tão diferente, que depois, se der a oportunidade, a gente fala. E a primeira vez foi exatamente numa primeira reunião de diretoria do Instituto Espírita Dias da Cruz. O Éder era o presidente, junto com a Solange, a vice, aí o Eduardo Halp, a Gabriela, minha irmã, também era vice da família, eu acho, departamento da família, e tinha o departamento da ciência social, o departamento da escola, e aí estávamos na sala mais atrás ali do Dias da Cruz, na secretaria, que eu quase nunca, acho que nem sei se eu fui alguma vez lá, e era uma mesa assim, oval, aquela coisa bem, né, e eu estava ali sentada e eu disse assim, foi uma coisa assim, eu disse, ai, eu não acredito que eu tô aqui. Sabe, uma coisa assim, porque eu comecei lá como, né, queria saber da doutrina, queria, né, estudar, daqui a pouquinho comecei a fazer oficina, e daqui a pouquinho já comecei a me apresentar na oficina, daí foi indo, estudo, aí fui ser evangelizadora, e depois fui ser trabalhadora, estudante da casa, aquela coisa, mas nunca imaginei, assim, que eu ia estar, né, num cargo de vice-diretora de um departamento de uma casa espírita, e eu fiquei, assim, meio congelada. Mas foi bem tranquilo, assim, porque trabalhei em 2 gestões, né, eu acho 2 a 3, com o Eduardo Halp, que é uma pessoa, assim, fantástica, uma pessoa muito boa, assim, muito tranquila para trabalhar, uma pessoa que pega junto, que tem mais ou menos não, o mesmo estilo, assim, de trabalho, também de liderança, de organização, uma pessoa muito tranquila, assim. Então, foi muito bom, assim, de trabalhar com ele. Foi bem tranquilo. E eu sempre, né, ele não, o Eduardo, que é o diretor, eu sou só vice, né. Eu falei assim, não, o Eduardo que é o diretor. Ele até propôs, não, acho que a gente ficou 2 gestões, e depois uma gestão do Severo também, que foi o presidente. Então, deixava ele lá como diretor. Não, resolve lá com o Eduardo, ele que é o diretor. Só fico lá, assim, né, fazendo a figuração. E aí, teve um momento que ele, né, em função do trabalho, ele precisou se afastar. E eu disse, meu Deus, como assim? Não, Maísa, meu mundo caiu. E eu, não acredito que ele vai sair, o que vai ser de mim? E aí, mas na verdade já era mais ou menos o mesmo ritmo, assim, era o mesmo estilo, o mesmo pensamento, a mesma maneira de organizar. E como ele uma vez falou, né, que é um departamento que ele já, uma vez estruturado, bem estruturado, legal, ele já anda por si só, assim, então não tem muitas coisas, assim, muitos departamentos que tem, né, que exige mais uma presença, exige mais uma dedicação, assim, mais tempo, né, o Departamento da Infância e Juventude também é de grande responsabilidade, a gente tem bastante demanda, assim, mas, de uma certa forma, tendo uma equipe legal, que é o que a gente tem agora, de evangelizadores, assim, de equipes também que trabalham junto com a gente quando vão fazer algum curso, né, dos outros departamentos também, então quando a gente tem uma equipe legal, acho que tudo flui, assim, tem as dificuldades que sempre tem, mas acaba fluindo. Aí, então, ele, né, precisou se ausentar, e aí eu chamei alguém da evangelização também, que já estava na casa há muito tempo, que é a Letícia, né, a Leticinha Pietrobon. Então, ela é minha vice-diretora agora. Então, eu estou, né, diretora do departamento de evangelização, e ela está na vice-direção comigo. E, no momento agora, a gente teve nosso primeiro encontro em 2020, que foi 14 de março, se eu não me engano, ou 15, acho que foi no dia 15, que foi num sábado. E aí no domingo ali saiu aquela questão toda da pandemia, né, do isolamento, aquela coisa toda, então a gente só teve esse primeiro encontro, depois a gente não teve mais nada lá de encontro presencial no Dias da Cruz. Em meados de abril, eu acho, a equipe ali da evangelização, liderada muito pelo Alex, que é uma pessoa que trabalha bastante, que busca muito essas questões todas tecnológicas e vai atrás, junto com a questão também que eles já estavam fazendo palestras, acabou que a gente começou a fazer, então, encontros de evangelização pelo Zoom. A princípio, então, a gente manda o link para os pais, para os jovens, e eles entram nos encontros, a gente está fazendo encontros, então, virtuais de evangelização todos os sábados. A juventude é às 15 horas, e a infância a gente faz a partir das 16, porque às vezes é na mesma casa, às vezes só tem um aparelho, então a gente achou melhor, assim, separar um pouquinho, né, deixar esses 2 horários. E o ciclo da família, que também está sempre presente junto com a gente, eles fazem das 17 horas. Ciclo que era chamado ciclo de paz, agora a gente, né, é o ciclo da família. Então é bem legal, assim, tá indo, né, a coisa tá fluindo, assim, mas como eu disse, como a gente tem equipe que trabalha, que funciona, porque eu, né, com essas coisas tecnológicas, somos 0 à esquerda.
Então o pessoal toca ficha, assim, é bem legal. Antes de nós entrarmos, né, na nossa deliciosa parceria de Perseverança e Haribo, eu queria te avisar que o pessoal aqui está fazendo uma campanha que começou pelo Éder, escrevendo aqui, Melissa, presidente do Dias da Cruz. Está lançada... Não, estamos nessa viagem agora. Que isso, obsessão em massa essa pessoal aí, pelo amor de Deus. Imagina, né? Mas aí, ao mesmo tempo, né, você manteve a sua capacitação no Espiritismo, e em paralelo com o Perseverança e com a Haribo, você também buscou uma capacitação com outros mestres do teatro. Então, conta para nós. Sim, a minha... Conta para nós. Traiu. Imagina, a minha escola mesmo foi no Perseverança, exatamente. Eu comecei lá e foi muito bom, aprendi muita coisa, questão de disciplina, figurino, organização. Nossa, foi um aprendizado e tanto. Fiz também algumas aulas com o Marcos Paza, que também trouxe um outro olhar, né, de teatro, assim, muito legal, foi uma coisa muito boa. E depois, sim, eu fui fazer... Porque eu sempre acho que a gente tem que aprender mais, né, estudar mais, se capacitar mais, assim. E aí eu fui fazer, então, teatro, eu quero voltar ainda a fazer, aí eu fiz teatro aulas no Newton Filho. Muito legal, fiz acho que um semestre, eu tinha aulas, eu não me lembro se era uma vez na semana, e aí foi muito bom, assim, também aprendi muita coisa que eu uso com a gurizada lá, que eu usava, né, que eu fazia mais as aulas de oficina lá no Dias da Cruz, na evangelização, muita coisa eu peguei do próprio Perseverança e deles também, buscando, assim, então é a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né. Então mas foi muito bom também. Eles são fantásticos, eles são maravilhosos, eles têm um acervo assim que tu fica babando, maravilhoso, eles têm um conhecimento que também tu fica assim impressionado, e eles são muito simples, criaturas assim muito agradáveis e explicam muito bom. Eu gosto, muito bom, foi muito bom ter participado, ter trabalhado com eles, na verdade, né? Ter feito o curso lá uma parte, não consegui concluir todo. Ainda teria mais etapas para fazer, mas no fim, em função de trabalhos e outras atividades, eu acabei não conseguindo fazer. Mas foi muito bom. Mel, conta para o pessoal qual foi a tua reação quando, na estreia da peça Caminhos que Cruzei, você enxergou seu primeiro camarim. Conta! Ai, que pagação de mico. Eu achei que ia pedir para eu contar a reação depois da primeira peça que eu fiz, que foi Paulo Estevam. Depois eu conto, então, se der, que essa foi marcante também. Porque a gente até então apresentava em centro espírita, a gente até apresentou uma vez em cima de um caminhão ali na frente da Caminho da Luz, do Círculo da Luz, que também foi muito legal. A gente apresentou ao ar livre no Jardim Botânico, uma peça do circo, também muito legal. Então, sempre assim, em lugares, mas não considerado como um camarim próprio, não de teatro. E quando foi lá na Companhia de Arte, né, abriu ali, então, aquele camarim com um espelho, com luzes na volta, assim, gente, que espetáculo, eu tenho até uma foto, que lindo, porque eu só vi em filme, só via na televisão, então, quando eu olhei aquilo, ai, que lindo, sabe, assim, uma vontade, assim, de, né, fazer uma reverência, não, que lindo, que máximo, olha que show, foi muito bom, tirei até uma foto, foi um espetáculo, assim, à parte, né, foi muito bom, assim, foi maravilhoso. E posso falar do Paulo Estevam, da primeira vez? Não? Ah, tá, então tá. Foi essa reação, assim, bem, né, que lindo, que maravilhoso, um camarim comum, assim, simples, né, mas eu fiquei bem emocionada. Na verdade, a história oficial, quando eu conheci a Melissa, a Gabriela e a Jana, foi na frente das lojas americanas, elas estavam tocando flautinha. Então, por isso que quando ela olhou um espelho, né, porque índio gosta de espelho, ela, camarim,
Essa é a versão oficial, realmente. Ai, só o preto mesmo. Agora conta para nós as histórias do Perseverança, não só do Paulo Estevão, mas desse início desse projeto tão lindo que existe até hoje. Muito legal. A gente aprende muito, assim, eu aprendi muita coisa de teatro com Perseverança. Como eu falei, questão de disciplina, né, de conhecer a própria história do teatro, de ter cenas, de ter coxia, de ter rotunda, de ter toda o que circunda o aspecto do teatro, né, a história do teatro. Então foi uma coisa que até então não conhecia, palco, plateia, palco italiano, palco arena, então foi muito bom, foi um aprendizado e tanto. E a primeira vez, como eu falei, né, na primeira vez que eu cheguei no Dias da Cruz, no segundo sábado eu já fui então para a oficina de teatro, que já brilhou os olhinhos, e eu fui, a Gabriela super minha companheira, sempre junto, né. E aí eu levava roupa para trocar, porque eu era bem disciplinada, assim, né? Por mais que eu fosse de calça jeans, então eu levava um abrigo. Até debochavam de mim, né? Que eu tinha sacola da Melissa, bolsa da Melissa, não sei o que é da Melissa, bola de boliche, e assim vai, né? As pessoas fazem bullying sempre com a gente, mas a gente vai seguindo o nosso caminho. Então, desculpa. Então, aí tá, né? Vamos lá, então aí já me colocaram para ensaiar. Não, já vai junto ali com o povo. Então tá, feliz, assim, né? Aí entra uma pessoa, né, eu com uma cara de pateta, assim, né, junto com a galera ali, olhando. Aí o diretor, muito sério, nossa, muito sério, dava medo até. Gente, quem está entrando é Saulo! E eu, quem é essa criatura do Senhor que eu nunca ouvi, né? Aí tá, aí eu disse assim, bom, deve ser alguém que deve ser do mal, então tá, eu vou fazer cara de medo. Então tá, aí eu olhei pra cara das pessoas. E aí, claro, né, porque nem sabia, né, de Saulo, de Paulo, da história toda, né, do Pedro, e aí depois, então, aí eu me lembro dessa, que eu fiquei assim com uma cara de apavorada, aí depois foi seguindo. E aí no dia da apresentação, que eu não me lembro o ano, Preto, que foi aquela apresentação que a gente fez lá no Amigo Germano, eu fiz figuração, fiz a parte da Igreja do Caminho lá, tinha que andar de pé descalço, um frio do caramba, tinha que botar uma coisa no cabelo, amarrar uma coisa na cintura, e tem que botar esse é o figurino, então tá, não pode botar nada, não pode botar nada, isso aí, segue em frente. E aí foi assim, ó, uma coisa de louco, uma loucura. Aí terminou a peça, né, Paulo Estevão, e aí todo mundo, né, chorando, se abraçando. Eu nunca mais parei de chorar, eu chorava aí, até tinha uma pessoa falando, e eu disse assim, gente, será que eu tô com algum problema? Tá acontecendo alguma coisa comigo? E não consegui, terminou assim, e eu agarrada na mão, nem sei de quem era, que a gente ficava, né, de mão dada no final, e socorro, eu tô passando mal, eu acho que deve ser... E eu não conseguia parar de chorar, era uma coisa assim impressionante. E eu me lembro que eu não tinha muito contato, assim, né, com o pessoal, apesar de ter ensaiado, não me lembro quanto tempo depois, quando eu entrei, depois em que momento que a gente apresentou com um mês. E aí, eu lembro que teve umas cenas, assim, que teve algumas coisas que aconteceram, que acontecem no teatro, né, teve alguns imprevistos, assim, deu um problema na cadeira, alguma coisa de algumas coisas, assim, né, que não era para ter acontecido, mas que infelizmente aconteceram, mas que eu tava lá super feliz. E aí tinha uma atriz que chorava, se abraçou no diretor e chorava, não podia ter acontecido isso, chorava. A Giza, né, ficou assim, eu disse, ai, nossa, mas eu tô super feliz, assim, eu tava muito feliz. E fiquei chorando, acho que uma semana depois. Então foi uma coisa muito emocionante, assim, fazer parte daquilo ali, ensaiar. A gente teve que ir em domingos para ensaiar, para que ficasse tudo muito legal, e por mais mínima que fosse a nossa cena, a nossa participação, da importância da nossa dedicação, isso é muito importante. E teve muitas cenas legais. A gente tem uma apresentação numa casa de idosos, né? A gente também fez direto lá no Dias, depois eu fiz a tia Anastácia, que foi uma coisa muito legal. Então foram, assim, um olhar, assim, do diretor acho que isso aqui, essa criatura aqui, né, essa criatura tem condições de fazer isso aqui, vamos ver se ela consegue fazer. E é muito legal porque é o desafio que tu vai recebendo durante, né, ao longo da trajetória, assim, do teu trabalho. E foi muito legal, porque teve muita coisa muito boa, assim, aprendi, a gente fez muita coisa. Depois, com o passar do tempo, tu já vai vendo, eu posso fazer isso, deixo essa coisa aqui, então tu vai te acostumando. É trabalho, não tem como, não tem de outra forma, tem que ser fazendo que a gente vai pegando bastante experiência. E é muito legal. Eu não sei se era isso, te pergunto.
Eu já falei isso para ela pessoalmente, mas eu repito aqui na frente de mais de 30 testemunhas. Eu não consigo pensar em nenhum espetáculo de teatro que não esteja a Melissa Monteiro nele. Não consigo. Não consigo. As peças que ela não está, foi que na época deu um probleminha com a agenda dela ou alguma outra coisa. Mas nunca houve nenhum momento que eu pensasse num espetáculo de teatro sem pensar em Melissa Monteiro. Imagina. Tu sempre me deu muitos personagens assim diferentes e que eu tivesse que me superar para fazer, né? Eu me lembro que até no Caminhos eu tinha uma cena que na época, né, eu era jovenzinha, eu fazia a Letícia. E aí eu me lembro que tu dizia assim que eu tinha que, era uma outra cena diferente, que eu tinha que me levantar, eu tinha que estar chorando. Eu disse, gente, mas isso eu não consegui estar chorando. Não quero saber. Tu tem que estar chorando quando levantar a cabeça. E aí eu pegava lá e chorava. E são coisas assim que a gente vai se superando. Tu percebe que tu tem condições de fazer se tu te empenhar um pouquinho mais, se tu te dedicar um pouquinho mais. Então é bem legal. E, sei lá, tem bastante atriz que é bem legal, assim, que trabalha contigo, que são ótimas, maravilhosas também. É que eu gosto, né? Eu sou fominha. Por mim, tava em todas, né? A gente quer estar em todas as peças também. Conta pra nós, claro, o Caminhos que Cruzei é o nosso amor, né? Inclusive tá aqui a Giza, o Álvaro, o Alex, a Leslie, que sabem o que é fazer essa peça, né? A Ju tá aqui também. Mas tem um detalhe de bastidores que eu gostaria de tu falasse. Foi quando, né, um espírito, né, passou a te obsediar por causa da mãe de santo que você fazia, né? Qual foi o seu processo, assim, para orientar esse espírito amigo que se apegou em ti? Isso, exatamente. O teatro espírita, né? O teatro, a arte, na verdade, né? Porque nós somos espíritos imortais. Sofremos influenciação 24 horas por dia. Então, e no teatro, né? Nesse trabalho não poderia ser diferente, né? Não teve um momento que eu fiz um atendimento lá no Centro Espírita, que eu nunca deixei, assim, de estudar, até o pessoal dos meus grupos, assim, sempre foram muito legais, generosos. Quando a gente sempre tem ensaio, a gente sempre deixa de assistir alguma aula, alguma tarefa, esse trabalho para, né, fazer os nossos ensaios. Então, o pessoal muito camarada nesse sentido, assim, dá um apoio bastante. Então, aí teve um momento que eu fui encaminhada para fazer um atendimento fraterno. E aí veio pela atendente, assim, que eu estava acompanhada, Melissa, estava acompanhada, né, de algumas presenças, de alguns espíritos desencarnados que estavam me vendo, não como Melissa, mas sim como uma mãe de santo, que era uma personagem que eu fazia, né, que eu faço ainda, né, dentro da peça do Caminhos. Então aí eu fui orientada a, né, assistir às palestras de obsessão, até para que eles fossem encaminhados, né, acolhidos, conversado que né, não era a Melissa, a mãe de santo, né, que era eu, tal, aquela coisa toda. Então era aquela orientação via espiritual. Então aí fiz um tratamento, tal, e uma orientação de que, por mais que a gente sempre fez, né, Preto, assim, uma prece, uma oração pedindo ajuda, apoio dos amigos da espiritualidade, apoio da equipe espiritual, né, do Caminhos, que trabalha conosco, por mais que a gente fizesse, desde então eu sempre faço uma prece para mim, comigo, assim, pedindo ajuda, pedindo amparo, esclarecendo que eu naquele momento ali sou uma atriz, estou trabalhando, né, não estou representando, estou apenas representando para melhor, né, o público entender, e que se alguém ali no momento se sentir necessidade, ou achar que de repente precisa de alguma ajuda, que siga a equipe espiritual. Então eu sempre faço essa prece assim comigo, né, para dar a continuidade e o trabalho ficar legal, assim, né. Foi um aprendizado, que eu nunca imaginei, né, imagina, como assim, interessante. Aí nós tivemos entrevista com espíritos, uma vovó no além e a comédia, que foi o nosso último trabalho juntos. Conta um pouquinho aí dessas peças aí. Uhum.
Eu assisti a entrevista, eu assisti com as duas atrizes, né, até com o Paulo, né, eu assisti com o Paulo Boca, no Newton Filho, e depois assisti na Companhia de Arte. Então foi um espetáculo, assim, muito forte, marcante, assim. Eu, em relação ao Caminhos, achava a entrevista muito pesado, assim, muito, nossa, que espetáculo pesado por ser espírita, né, por ser um espetáculo espírita, eu achei pesado. Ao contrário, muitas pessoas ao contrário, achavam Caminhos um espetáculo mais pesado. E eu disse, ai, que legal, que show, imagina, e era uma mudança muito rápida, assim, e era tudo muito diferente. Aí tu me convidou, né, para fazer parte. Eu disse, o quê? Que é isso? Não, fala sério, né? Só pessoas lá, atrizes de alto gabarito fizeram entrevista, né? Vou eu lá, né? Nossa! E também peguei vídeos com auto-orientação, peguei filmes, personagens, e estudava, e li, então foi bem, mas foi muito bom. É uma peça que eu gosto muito de fazer, ela teve algumas alterações no longo do tempo, né? Mas, assim, é uma peça muito boa. A minha mãe até hoje não assistiu, né, entrevista comigo, porque ela assistiu só uma vez e achou muito realmente pesada essa peça, e disse não. Eu disse, mãe, mas agora tá um pouco diferente. Não, que sucesso pra ti, Melissa, tudo de bom, e até agora não assistiu. Mas o elenco também é muito show, né? A Suca até também trabalhou conosco, muito legal. Então, foi muito bom fazer parte desse universo de entrevista. A Vovó foi também um desafio, que foram personagens diferentes que eu comecei fazendo. Quer dizer, eu sempre, né, fiz um personagem diferente, muito legal também, bem desafiador. Muito bom, assim. O Tizio, isso mesmo. Muito legal, assim, de fazer. Eu gostei, também foi bem desafiador, assim. Como eu falei, né? Sempre me deu personagens, assim, diferentes, que é uma coisa muito boa. E eu gosto dessa coisa de pintar cara, eu gosto de pintar cara, de bagunçar o cabelo, de ficar feia, assim, de ficar diferente, ou de ficar super bonita. Eu gosto muito, acho que o teatro é muito isso. Então, foi muito legal, assim, fazer parte. É uma peça tão linda, uma peça que a gente assistindo, assim, nos bastidores do ensaio, é tão terna, muito lindo fazer parte da Vovó. E a comédia, né, no primeiro momento foi um susto, assim, para mim, né, eu achei que a coisa, né, não estava dando muito certo, assim, não estava conseguindo, né, captar, e eu disse, será que eu já não tenho mais idade para essas coisas? Não sei, estava me sentindo meio atrapalhada, assim. Mas também, quando eu li o texto, ria bastante, gostei bastante, mas fiquei bem nervosa, assim, no início, mas também foi muito bom, assim, fazer. Um espetáculo muito legal. Esse tempo assim, nesse período da pandemia, eu estava passando o texto, disse, vou dar uma passada no meu texto para ver se eu ainda lembro alguma coisa da comédia, assim, porque foi uma coisa muito legal, muito bom, assim, fazer. Eu gosto de todos os espetáculos que eu faço. Eu acho que eles foram muito bem escritos, muito bem organizados e muito bem direcionados e dirigidos, assim. Então, é muito bom. Tenho sorte de trabalhar com um diretor bem legal, assim, muito competente. E eu gosto. Mas para vocês terem uma ideia, eu acho que o espetáculo mais difícil que eu dirigi, a Melissa, foi exatamente o Comédia. Meu Deus, a insegurança dela... Ela achava que não ia chegar no ponto do personagem. E eu dizia para ela, você vai chegar no ponto do personagem, porque eu sei que você vai chegar. E ela chegou. Muitas pessoas aqui, a Érica, a Gisele, falaram assim que é a tua personagem favorita, que elas amam. Mas, Mel, eu estava esquecendo da Joana, Mel. Eu também. Como assim, da Joana? Imagina! Não, a Joana foi também um processo muito legal. Eu não conhecia muito, assim, os livros da Joana, conhecia, né, o Divaldo, já tinha assistido palestras dele, então gostava muito, assim, dele. Achava a Joana, assim, fantástica, mas nunca tinha estudado nada dela, nenhum livro dela, porque nunca surgiu oportunidade, nunca tive interesse. E aí foi quando surgiu de fazer a peça. E eu me lembro também que aí eu estudei um livro sobre a Clara de Assis. Tu nos deu um livro também para a gente estudar sobre as vidas, né, da Joana e Jesus, e aí que a gente entrou no universo da Joana, e foi fantástico. E foi muito legal, porque num primeiro momento era muita emoção, como sempre, né, era muita emoção, era muita choradeira, gente, aí tu disse assim no momento, ok, emoção, agora vamos ter que ir pra técnica, né, porque a gente não pode só se emocionar, tu também tem que controlar o choro, tu também tem que controlar a emoção.
mas também é fantástico, assim, o elenco também é muito legal, o camarim é muito legal, assim, Joana, assim, eu tinha até esquecido também da Joana. É que eu tô meio tensa, né? Eu posso me esquecer, mas tu não. Joana é fantástica, realmente, muito bom. Joana, eu tô para dizer para vocês que eu acho é como escolher filho, qual é o favorito. Mas pelo fato de eu ter ficado só na direção, eu pude saborear a criação da peça, eu pude me ater aos detalhes, eu pude organizar as coisas. E, nossa, eu fechei com 4 atrizes, quer dizer, 5 atrizes, tem a Karen também, né? E mais o Alex Manzoni. Eu acredito, assim, que, para mim, a junção de energia, vibração, texto, emoção, eu acredito que se eu tivesse que escolher hoje, tipo, Preto, qual é a tua obra-prima, digamos assim, eu diria que é Joana de Amor, sem dúvida. E para o pessoal poderia até me perguntar, tá, Preto, mas por que a Melissa não está no elenco do Semeador de Estrelas, que ganhou o mundo? Melissa Monteiro estava, mas né? Mas ela estava. Era para ela estar no projeto do Semeador, com certeza. Mas, Mel, aí no meio do caminho você resolveu fazer uma faculdade. Conta para nós qual foi o teu propósito de fazer essa faculdade e no que você quer aplicar no seu futuro. Pois é. E aí, então, assim, né, eu fiquei pensando que eu queria mais madura, assim, eu disse, não, eu quero fazer teatro. Eu decidi que eu quero trabalhar com teatro. Aí Travou. Melissa deu uma travada. É o frio. 5 atrizes e Alex Manzoni. Boa, Érica. A Melissa travou completamente. Eu vou. Melissa travou tudo? A Melissa. Eu já vou chamar a Melissa de novo. Foi tanta gente na live, olha, que sucesso, hein? Mais de 34, 35 pessoas na live. Devolvam minha namorada! Vamos buscar Melissa Monteiro de volta aqui. Vamos buscar a Mel Monteiro. Para mim, vocês seguem me vendo, né? Deu uma congelada em tudo. Os nossos, como é que é? Os nossos equipamentos aqui não aguentaram tanta energia. Estou chamando ela de novo. Que função, né? Essas coisas tecnológicas. Então, aí eu, né, continuando, né, queria fazer teatro, mas aí no fim não conseguia e tal, e eu disse, então vou desistir, então, porque aí também era só na Federal, e como eu trabalhava, então era com questões de horário, então, disse, não, então vamos deixar por enquanto assim. Aí assisti uma palestra lá na Santa Casa, da história da Santa Casa, de como é que funcionava, e aquilo foi uma coisa assim que brilhou em mim, eu disse, nossa, que legal fazer isso, dar aula, falar para as pessoas, eu acho que deve ser uma coisa legal. Tentei daí um curso mais acessível, né, porque também na Federal era mais complicado de entrar, e aí surgiu um curso de História. Aí eu me inscrevi na Unicel e disse, eu vou fazer História. Mas aí eu vou pegar a licenciatura porque eu posso dar aula, né, porque eu queria, na verdade, dar aula de teatro. Então era esse meu foco principal. E aí, no fim, fiz a graduação em História, porque é uma coisa que eu aprendi a gostar. No início, lá no primeiro grau, segundo grau, não gostava muito, achava muito maçante a maneira como comecei a gostar mais do cursinho pré-vestibular, aí assistindo outras palestras, é que eu comecei a gostar mais, me interessar mais pela questão da história. E aí, então, eu queria fazer História, graduação, para dar aula de teatro. Aí,
fiz aí no fim, né, mas ainda fiz um concurso, ainda não surgiu ainda a oportunidade de trabalhar com história. E aí, meio essa pandemia, assim, eu estava me sentindo meio sem fazer nada, apesar de estar todas as noites, assim, ocupadas, eu disse assim, vou fazer uma pós-graduação, porque eu estou me sentindo meio parada, né, assim, tá todo mundo fazendo tudo, aprendendo um monte de coisa, eu não estou aprendendo nada, não estou fazendo nada, não estou vendo nada, estava me sentindo meio inútil, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Então, comecei uma pós-graduação, que agora está EAD em função, né, da pandemia, que é Arte e Educação. E aí também lá pela Uniaselv, né? Então, e aí disse, vou fazer, e estou gostando, até recém no início, assim, mas estou achando bem interessante. A minha ideia é trabalhar com teatro, que é uma coisa que eu gosto muito, que me preenche, que me transforma, alimenta a minha alma, assim, que eu gosto muito da questão do teatro, e não só de estar no palco, o palco é maravilhoso, mas de estar envolvida com tudo aquilo, de ter que costurar, de ter que arrumar um figurino, de ter que arrumar um cenário, de ter que... Eu, para vendas, assim, sou meio, né, meio assim, péssima, que sou meio esquecida, assim, mas, né, de correr atrás, de convidar, sabe? Então, eu gosto muito disso, de todo esse trabalho que envolve o teatro. Então... E aí eu achei que, né, então com a graduação, então vamos trabalhar, já que se eu de repente não tiver mais idade assim para ficar no palco, né? E aí então pelo menos eu posso ensinar, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com teatro, ensinar arte, eu acho isso muito legal. Uma das coisas maravilhosas dessas lives que a gente está fazendo é juntar tantos amigos aqui que, enquanto a gente está conversando, né, eles ficam trocando ideias, um vai dizendo para o outro, olha só, que saudade, meu irmão. A Ellen falando aqui, te entendo, Mel, nas minhas salas de aula, tudo é motivo para um teatrinho, né? A Cris aqui, que é da revista Bendita, né? Eu já convoquei ela para uma futura live também, porque afinal de contas nós temos que celebrar empreendedores. Imagina só, revista impressa, hoje em dia, ainda na ativa, e de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, temos que celebrar o Márcio Dutra, a Islene, o Lucas Furno, só para te ver quem é que está aqui, o Luciano, o Raup. O Raup até perguntou em relação ao teatro, ao grupo do teatro. Vocês também estão se encontrando, pelo menos virtualmente? Não. Pessoal do grupo de teatro não. Na verdade, quem faz a oficina de teatro são os evangelizandos. Então, eles não... A gente se encontra mais no grupo mesmo de evangelização. A oficina mesmo, não consigo. Não, eu não consigo nem fazer essas lives, assim, imagina ter que montar alguma coisa. Acho muito legal que a Mandita e o grupo dela tá fazendo, né? Eu até assisti achei muito legal de dar aula, de fazer exercícios, de buscar alguma coisa, eu acho muito legal, mas por enquanto a gente não tá fazendo ainda, só as aulas de evangelização mesmo, que a gente tá conseguindo fazer as lives. Melosa, nosso tempo tá terminando. O Anderson disse que até já viajou no mesmo avião que você, viu? Não, pois é, como eu falei, né? O segundo momento foi quando eu estava no palco lá na Higgs, né? Junto com a banda Evangelizar é Amar. Eu disse, gente, eu não acredito que eu tô aqui. A gurizada ama eles são os ídolos da gurizada, da evangelização. E eu e o Alex, coisas do Alex, né? Que o Alex me coloca em cada coisa, assim. E eu não acredito que eu tô aqui. Foi no segundo momento, assim, que eu também congelei e falei aquela frase, eu não acredito que eu estou aqui. Queridos, são muito queridos, muito legais. Tem uma pessoa aqui que diz que é feliz de te ver todos os dias. Deixa eu ver o nome. Inso Oliveira. Acho que é Inso Oliveira é isso que diz que tem o privilégio de te ver todos os dias. Cássia, eu não sei, assim, podia dizer o nome, né, que eu sou, assim, para charadas, eu sou meio devagar. É o nome que tá no Instagram, né? Sim, que tá, Oliveira, Mel. Oliveira, quem será? O recado final. Tá.
Ah, Solange Oliveira, isso, meu colega lá da Santa Casa. Ah, tá, viu? Eu sou meio lenta. Agradecer, né, Preto, a oportunidade, né, imagina. Olha, eu aí nem tenho tanta coisa para falar, mas agradecer a oportunidade de falar, de dividir esses momentos, assim, que é muito legal. Realmente a gente vê bastante gente, a gente conversa bastante com as pessoas, é muito legal. Agradecer todos que entraram, né? A pessoa dizer, vou entrar. Não, pode ir lá fazer suas tarefas, nem precisa entrar, nem precisa olhar, né? Mas agradecer o pessoal que entrou, assim, agradecer o carinho, né? A confiança no nosso trabalho, agradecer a parceria, eles estão sempre junto com a gente, então é muito legal, é muito, muito legal mesmo, assim, agradecer. Não vou falar pontualmente o nome das pessoas, porque senão eu vou me sentir meio frustrada que eu vou esquecer metade, mas todos estão no meu coração e agradeço muito. Agradecer ao Preto, a ti, a oportunidade, e se eu nunca falei, a oportunidade de trabalhar contigo, de trabalhar com o teatro, de trabalhar com o teatro espírita, que é uma coisa muito boa. A evangelização e a arte espírita é o que é o melhor do mundo, assim, é fantástico. E eu agradeço a oportunidade de tu deixar eu fazer parte de todo esse universo, que é muito legal. Eu gosto muito. Muito obrigada, Preto. A Lese está dizendo que matou até a aula para ver a live e não se arrepende. Querido. A Patrícia disse que tem que fazer leitura no teu Insta. O Alex está dizendo que é o teu agente. Mel, valeu, amigos, por esses momentos deliciosos aqui. E convido vocês para sempre que puderem estar aqui no Conexão Haribo, que é esse nosso encontro delicioso, esse bate-papo aqui ao vivo. Estamos aqui todos os dias. Amanhã nós vamos ter 2 edições. Olha só. Nós vamos ter umas 19 com a Márcia Albuquerque, que é da assessoria de arte da Fergs. E às 21 é a Mandita que vai comandar pela primeira vez o Conexão Haribo. Aí ela vai falar da questão da raça, né? Raça, preconceito, racismo e etc e tal. Então, um grande abraço para todos. Não esqueçam. Eu esqueci eu me empolguei tanto que eu esqueci de botar teu nome aqui, Mel, na live. Ficou o tempo todo Deus em lives. E ninguém... Tá ótimo. Tá ótimo, é isso aí. Já mandei para um monte de gente para assistir a nossa live no dia 18. É isso aí. Então tá, vamos chamar a Mel para live parte 2. Imagina! Então, uma boa noite para todos. Se cuidem. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.